Então, os materiais que eu vou utilizar para fazer esse gorro são os fios premium da Coats. Eu vou utilizar aqui um novelinho de 100 gramas dessa cor roxa, que é a cor 5037. Cada novelo ele vem com 100 gramas, ele vem com 280 metros e a tex dele é 357. Só que como eu vou trabalhar aqui em 2 fios, a tex dele passa para 714, né? Então, eu vou utilizar um novelo dessa cor, que é a cor 5037, e meio novelinho dessa cor também do fio premium, que é um rosinha mais claro, que é a cor 4033. Você vai precisar da agulha de crochê 6 milímetros, porque eu vou trabalhar esse fio em fio duplo. E tesourinha, agulha de tapeçaria para costura e o aparelhinho de fazer pompom, para fazer o pompom. Mas se você não tem o aparelhinho, também tem várias formas de fazer pompom, a gente ensina aqui no canal também, sem o aparelhinho. Então, esses são os materiais necessários. Lembrando que todos eles estão na descrição do vídeo também, ok? Eu vou trabalhar aqui com os 2 fios juntos e vou fazer a laçada inicial. Vou trabalhar aqui 59 correntes. Depois que você trabalhar aqui as 59 correntes, elas vão ficar com 50 centímetros de comprimento. Por que eu trabalho aqui 50 centímetros? A medida da minha cabeça, a circunferência, é 55. Só que se eu fizer 55 centímetros aqui, vai ficar muito largo, ele cede um pouquinho o ponto. Então, eu descontei 5 centímetros da medida da minha cabeça, fiquei com 50 centímetros e trabalhei as correntinhas até chegar aos 50 centímetros. Ó. Então, eu trabalhei 59 correntes, que deu 50 centímetros de correntinhas. A tex do fio 357, só que eu estou trabalhando em fio duplo, então dá 714 a tex. E ele é múltiplo de 2 esse ponto. Esse ponto que eu vou trabalhar aqui é o ponto musgo. A gente já ensinou esse ponto aqui. Super simples de fazer. Ó. Eu vou pular 1, 2, 3, 4 correntes. E na 5ª corrente eu vou fazer um ponto baixo. Por que eu pulei 2 correntes aqui, ó? Eu fiz 2 correntes para o ponto baixo e 2 eu pulei na base, só aqui nesse comecinho. Na realidade, uma eu pulei embaixo e uma eu pulei em cima, né? Então, 4 correntinhas, 2 para o ponto baixo, uma é o espaço de cima e uma é o espaço da base, um ponto da base. Agora, eu fiz o ponto baixo, eu faço uma corrente, pulo um ponto da base e no seguinte eu faço um ponto baixo. Uma corrente, pulo um ponto da base e no seguinte eu faço um ponto baixo. Uma corrente, pulo um ponto da base e no seguinte eu faço um ponto baixo. E eu vou trabalhando dessa forma para toda a carreira. Uma corrente, pulo um ponto, no seguinte faço um ponto baixo. Uma corrente, pulo um ponto, no seguinte faço um ponto baixo. Para toda a carreira. Terminei aqui a minha primeira carreira. Algumas considerações sobre o início do trabalho. A gente começou com 59 correntes, 50 centímetros de correntinhas. Então, se você for trabalhar com outro fio, você tem que fazer 50 centímetros de correntinhas. Por quê? Você tira a medida da circunferência da sua cabeça e desconta 5 centímetros. A minha 55 centímetros, descontei 5, ficou 50 e trabalhei as correntinhas até chegar nessa medida. Eu não faço com 55 centímetros a medida total, porque o ponto ele cede um pouquinho e aí o gorro vai ficar largo na cabeça. Então, eu descontei esses 5 centímetros. Outro detalhe aqui, a tex do fio é 357, só que eu vou trabalhar em fio duplo, então dá 714. E esse ponto, ele tem que ser trabalhado as correntinhas em quantidade ímpar para dar certo, tá? Faz a medida e adapta para uma quantidade ímpar de pontos. Então, terminei a minha primeira carreira com um ponto baixo. Para a próxima, eu vou subir uma corrente, viro o trabalho. Nesse mesmo ponto que eu subi a corrente, eu faço mais um ponto baixo. E faço um ponto baixo no primeiro espaço.
que eu já tenho uma correntinha ali. Agora eu continuo a sequência. Uma corrente, um ponto baixo no próximo espaço. Uma corrente, um ponto baixo no próximo espaço. Uma corrente, um ponto baixo no próximo espaço. Aqui veio um fio só. Uma corrente e um ponto baixo no próximo espaço. Às vezes acontece isso, né? Fio duplo, às vezes a gente puxa um fio só. Mas é bem simples de trabalhar no fio duplo. Então, você vai trabalhando dessa forma para toda a carreira. Uma corrente, um ponto baixo, ó, no espaço. Quando você terminar essa segunda carreira, você vai terminar com um ponto baixo no espaço e um ponto baixo no último ponto, que são aquelas correntinhas do início da carreira anterior. Para a gente começar a próxima, você vai trabalhar da seguinte forma: uma corrente, vira o trabalho, nesse mesmo ponto que subiu a corrente, você trabalha mais um ponto baixo. Só que agora eu já tenho um ponto baixo aqui em seguida, então eu já faço uma corrente e vou no próximo espaço e faço um ponto baixo. Uma corrente, vou no próximo espaço e faço um ponto baixo. Uma corrente, vou no próximo espaço e faço um ponto baixo. O que muda aqui nesse ponto? O meio não muda nada, é um ponto baixo no espaço, uma corrente. Muda é o início, né? Que aqui na carreira anterior eu comecei com 2 pontos baixos, porque eu tinha um espaço depois do primeiro ponto. Só que quando eu tenho um ponto depois do primeiro ponto, aí eu só faço um ponto baixo e uma corrente para passar por ele. E aí vou lá para o espaço e faço o próximo ponto baixo. O que muda é o início e o final da segunda e terceira carreira. E são essas carreiras que você vai intercalando até dar a altura que a gente deseja para essa parte do gorro. Então, uma carreira ela começa com 2 pontos baixos, um ponto sobre ponto e um no espaço. A outra ela começa com um ponto baixo sobre o ponto da base e uma corrente, porque daí eu já tenho um ponto baixo na base, eu pulo ele, né? E agora você vai trabalhando até o final dessa carreira para a gente terminar a carreira e depois você poder seguir até a altura desejada. Então, agora que eu estou terminando a terceira carreira, eu vou fazer uma corrente e um ponto baixo no último espaço que ficou aqui de corrente. O que eu faço agora? Como eu tenho 2 pontos baixos no final, eu faço uma corrente, pulo um ponto e um ponto baixo no último ponto. Agora eu só vou fazer repetição da segunda e a terceira carreira. Eu vou fazer de novo a segunda. Então, eu subo uma corrente, viro o trabalho. Nesse mesmo ponto, eu faço um ponto baixo. Como eu já tenho um espaço aqui, eu faço mais um ponto baixo aqui nesse espaço, para desencontrar o ponto agora e eu poder trabalhar a sequência certinha no meio da carreira. Uma corrente, no próximo espaço, um ponto baixo. Uma corrente, pulo ponto baixo, no próximo espaço, um ponto baixo. E eu vou repetindo agora essa segunda e a terceira carreira até eu ficar com 21 centímetros na altura. Então, exemplificando melhor aqui, ó, eu vou trabalhar um retângulo, né? De 21 centímetros de altura com um ponto musgo e ele tem 50 centímetros na largura. E depois eu vou trabalhar a barra para finalizar. Trabalhei aqui 21 centímetros do ponto musgo, ó, que você pode observar aqui, eu vou medir aqui para você ver, ó, 21 centímetros. O que eu vou fazer agora? Eu vou fechar a parte de cima, vou costurar essas laterais e depois eu vou fazer a barra. Então, eu vou arrematar aqui o meu ponto, né? Vou passar todo o fio aqui por dentro do meu último ponto, vou arrematar. Agora, eu vou franzir essa parte aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passando o meu fio por cada pontinho do meu trabalho. Aqui, ó. Venho pelo próximo, ó. Puxo pra lá. Venho pelo seguinte. Puxo para cá. Vou passar em todos os pontos. Próximo. Puxo todo o meu fio.
Agora venho lá de baixo para cá, puxo. Então, você vai passar aqui, ó, por todos os pontinhos, todos, dessa parte de cima aqui que você arrematou, ó. Já passei o fio aqui em todos os pontos. O que eu vou fazer agora? Dobrar o meu trabalho. Ó, eu vou passar o fio lá para o outro lado, pro pontinho lá do outro lado. Ó, e eu vou puxar aqui, ó. Vou franzir essa parte. Ó. Vou fechar bem aqui, ó. Fechei essa parte, eu vou costurar essa lateral. Então, aqui eu tenho que fechar bem, ó. Porque se você não quiser colocar um pompom aqui, um acabamento, tem que puxar bem, ó. E dar um ponto de arremate aqui. Vou pegar aqui a minha agulha, ó. Vou puxar o máximo que eu puder aqui. Ó. E vou dar um pontinho de arremate. Puxo o fio. Ele vai formar uma laçada. Dentro dessa laçada, eu passo meu fio com a agulha. Ó. Agora eu tenho que costurar aqui essa lateral. Aqui para costura agora, você vai deixar a parte aberta para cima. E você coloca um prendedorzinho lá no final, amarra um fio, para não acontecer de você costurar e acabar assim, ó, uma parte mais lá na frente e outra mais aqui atrás. Então, você deixa ali só para regular o trabalho e você vai fazendo a costura. Eu vou pegar uma correntinha e vou sair na seguinte. Vou puxar todo o fio ali por dentro. Faço a mesma coisa pro outro lado, ó. Entro numa correntinha. E saio lá na seguinte. Vou lá para o outro lado. Entro numa correntinha e saio na seguinte. Venho para cá, entro numa correntinha e saio na seguinte. Vou fazendo assim uma vez de cada lado, ó. Uma vez do lado de lá, entro numa correntinha e saio na próxima. E uma vez do lado de cá, ó. Entro numa correntinha e saio na próxima. Novamente, lá do outro lado, entro numa correntinha e saio na seguinte. Volto para esse lado, entro numa correntinha e saio na seguinte. Até chegar lá na ponta, até prender tudo, ó. Depois que você terminar a costura, ó, ele vai ficar dessa forma. Agora, a gente vai arrematar essa parte. Eu vou cortar um pouquinho o fio aqui, que ficou grande, pra gente fazer o arremate. Ó. Aqui por dentro, eu vou passar aqui a agulha embaixo de uns dois pontinhos, puxo o fio. E passo por dentro agora dessa laçada que se forma quando eu puxo o fio pela segunda vez.
Agora eu escondo o fio aqui por dentro. Depois eu corto. Esse fio aqui, depois eu escondo também. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a barrinha dele agora. Agora eu vou fazer o acabamento aqui, a barrinha, com esse fio mais clarinho. Até porque eu tô utilizando aqui sobras de fio que eu já tinha aqui. Então agora eu vou utilizar, aproveitar no caso, né, essa parte clarinha e vou utilizar aqui para fazer o acabamento. Você pode inverter, fazer mais claro aqui o acabamento mais escuro. Aí vai do seu gosto, né? Eu vou emendar aqui bem do ladinho da costura. Vou subir 2 correntes em fio duplo também. E eu vou trabalhando em cada ponto um meio ponto alto. Ó. Em cada pontinho da base, já prendendo aquele fio do início. Até o final da carreira. Quando eu terminar a minha carreira aqui, ó, eu não vou fechar naquelas 2 correntinhas, eu vou fechar no primeiro meio ponto alto que eu fiz. Ó. Fechei a carreira. Agora eu vou trabalhar mais uma carreira, só que de meio ponto alto em relevo. Uma vez pela frente, uma vez por trás. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou subir 2 correntinhas e vou trabalhar nesse próximo ponto um meio ponto alto pego pela frente, ou seja, introduzo a agulha na frente do ponto, aqui antes desse ponto que eu vou trabalhar, ó, saio por trás dele e na frente novamente. Pego a minha laçada, puxo e com outra laçada eu fecho todos os pontos. Agora eu trabalho uma vez por trás, então eu vou lá atrás, passo pela frente do ponto que eu vou trabalhar e vou lá atrás, pego a laçada, alongo e fecho. Um meio ponto alto pego pela frente, um meio ponto alto pego por trás, um meio ponto alto pego pela frente, um meio ponto alto pego por trás, um pela frente, um por trás, para toda a carreira. Ó. Vamos fazer mais uma vez aqui. Deixa eu só desenrolar esse fiozinho aqui. Ó. Pego pela frente, então, ó, vou antes do ponto que eu vou trabalhar, introduzo a agulha pela frente do trabalho, saio por baixo do ponto que eu vou trabalhar lá do outro lado na frente, puxo o fio e fecho. E o meio ponto pego por trás, ao invés de você vir aqui pela frente do próximo ponto, você vem por trás, ó. Pega a laçada, venho por trás, puxo outra laçada e fecho. Vai ficando assim. Quando você terminar aqui essa segunda carreira, você termina com o meio ponto alto, pego pela frente, e ao invés de fechar nas 2 correntinhas, você vai fechar lá no primeiro meio ponto alto que você fez da carreira, não nas 2 correntinhas, ó. Então, o que eu vou fazer aqui, para não ficar nozinho ali no final? Vou cortar o fio. Vou por trás do primeiro ponto que eu trabalhei e puxo esse fio lá por dentro. Puxo todo ele, ó.
Então, cortei o fio, puxei aquela laçada por trás, lá por dentro do primeiro ponto. E agora, eu venho por dentro desse último ponto que eu trabalhei, pego aquele fio que eu cortei e puxo ali por dentro. O que acontece aqui? Não fica nozinho, ó, fica como se fosse a sequência da carreira. E agora esse fio aqui eu tenho que arrematar. Se aqui no final sobrar um ponto entre esse ponto pego pela frente e as duas correntinhas, aqui mais antes aqui de terminar a carreira, você pega 2 pontinhos juntos para acabar com esse ponto pego pela frente aqui no último ponto. Então pode pegar, quando for fazer um meio ponto pego por trás, pega 2 juntos na base. E aí você elimina um ponto para dar certo aqui esse final. Agora aqui a gente coloca na agulha de tapeçaria e faz o acabamento desse fio. Então aqui por trás, cuidando para não puxar muito, para não franzir aqui esse final, né? Você vai levar esse fio lá para baixo. Ó, só não puxa muito aqui em cima para não dar diferença. Aí você vai levando lá para a base dessa cor. Ó, observa aqui se não puxou. Levo até a primeira carreira dessa cor. Ó. Aqui eu posso fazer um pontinho de arremate, passo novamente por baixo, vai ficar uma laçada, passo a agulha por dentro da laçada e puxo. Para não cortar logo ali, eu levo por mais alguns pontinhos. Eu vou colocar um pompom aqui em cima, mas se você não quiser colocar pompom aqui ou um bichinho, a dica é colocar um pedacinho do mesmo fio, dessa mesma cor aqui de cima, na agulha de tapeçaria. Opa, vou colocar por aqui. E você vai passando aqui por entre os pontos, ó, ao redor de todos esses pontos aqui. Vai passando por baixo. Aqui eu não tô passando por baixo de todos, mas é só para você ver, ó. Você vai passar o fio por aqui e vai puxar, ó. Quando você passar ao redor de tudo isso aqui e puxar o fio, ele vai fechar esse buraquinho que ficou aqui. Ó, certo? Então, você passa um fiozinho aqui por baixo de todos esses pontinhos, essas laçadinhas, e puxa, como você franziu para fechar o gorro. E aí você faz um nozinho e coloca lá para dentro do trabalho, ele vai fechar bem. Mas eu vou fazer um pompom que eu acho mais bonitinho. O pompom você faz do jeito que você quiser, né? Tem vários aparelhinhos de fazer pompom de vários tamanhos, vários modelos. Eu tenho esses bem simples, que já atendem, né, as minhas necessidades. Então, eu junto uma parte lisinha com uma parte que tem as bolinhas aqui, ó. Como eu vou fazer o pompom na cor rosa, eu não vou fazer com 2 fios, tá? Eu vou fazer com um fio só. Ó. Eu vou colocar o fio aqui. E vou enrolar. Até cobrir toda essa parte azul aqui, ó. Ó. Opa, não pode deixar enrolar lá, ó. Vou enrolando, tem que contar as voltas. Geralmente dá 100 voltas para cada lado do pompom, ó. Você vai dar as 100 voltas aqui e vai fazer a mesma coisa para o outro lado do aparelhinho. Dei 100 voltas nas duas partes do aparelhinho e agora eu tenho que encaixar aqui, ó. Ó. Uma parte que encaixa aqui e a outra aqui do outro lado. Se essa aqui não encaixou, não tem problema, porque se ficar uma desencaixada, porque aqui ele já ficou bem certinho, ó. Mas o correto é encaixar as duas partes aqui. E o que eu vou fazer agora? Eu vou recortar. Deixa eu pegar uma tesoura aqui maior, porque tem que fazer um pouquinho mais de força aqui para recortar. Você vai recortar no meio do aparelhinho, ó. Segura dessa forma e corta. Cuidando para não desencaixar o aparelhinho, né? Ó.
aqui. E agora eu faço a mesma coisa aqui do outro lado, ó. Introduzo a agulha, a tesoura lá no meio do aparelhinho, né? Tô acostumada a dizer introduz a agulha, que eu já vou na agulha. E vou cortando, ó. Segurando as duas partes lá do aparelhinho, ó. Cortei. Agora, antes de eu desencaixar o aparelhinho, eu tenho que passar um fio aqui no meio, amarrar, para não correr o risco ali, de hora que eu abrir, ele desencaixar as duas partes. Então, eu passo um fio aqui pelo meio, ó. Junto ali as duas pontas. E vou dar 3 nós. Ó. Aperto bem. 1. 2. E 3. Agora eu já posso desencaixar o aparelhinho, ó. Eu já tenho meu pompom. Deixa esses dois fios maiores, porque eu tenho que amarrar lá, né, no meu gorro. E corto, vou nivelar agora o meu pompom, né? Essas pontinhas que estão maiores aqui eu corto, ó. Deixar ele bem redondinho agora. Agora que eu já deixei meu pompom bem lindo, eu vou colocar aqui no meu gorro, né? Então, eu pego uma pontinha, coloco na agulha de tapeçaria e passo por um lado, ó. Vou puxar lá por dentro. Deixei um fio lá dentro. Agora, eu pego o outro. Posso puxar com a agulha de crochê também. Fica assim, fica mais fácil. E coloco pelo lado contrário, ó. Lá pelo outro lado. E puxo. Agora, lá por dentro, eu vou amarrar. Ó. Eu tenho que puxar bem, porque pro meu pompom não ficar caído lá fora do meu gorro, né? Então, ó, puxo bem seguro e amarro novamente. Mais um nozinho aqui. Depois você pode esconder esse fio ou corta aqui, fica só um fiozinho ali por dentro, ó. Ele fica bem grudadinho ali no meu gorro. Ó. E dessa forma, o meu gorro ele está finalizado.